Muy buenas noches, gracias y paz. Saludo a todos con la doce paz del Señor y Salvador Cristo. Hermanos y hermanas del ministerio, Cristo te ama. Amén. Vamos a empezar la poderosa palabra del Señor que está en el libro de Jeremías capítulo 33, 3. Jeremías 33, 3. Que dijo la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Y vino la palabra del Señor a Jeremías segunda vez. Estando Jeremías segunda vez, estando ella ainda encerrado en el patio de la guarda, diciendo: así dice el Señor, que es esto, el Señor que forma esto para establecer el su nombre. Y Señor, clama a mí y responderé, y anunciaré cosas grandes y firmes que no sepas, porque así Adonai, el Dios de Israel, sobre la casa de esta ciudad y sobre la casa de los reyes de Judá, que fueron derribadas con los trabucos y a la espada. Él entrará a pelear contra los caldeos para que no se que os echa cadáver de hombres que feri en la minha ira en mi furor, por cuanto escondí el rostro de esta ciudad por causa de toda su maldad. Es que yo faré vir sobre ella saúde de cura y sararei-les, manifestaré abundancia de paz y de verdad, y renovaré el cautiverio de Judá y el cautiverio de Israel, y los edificaré como en el principio, y los purificaré toda a su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todas sus iniquidades con que pecaron contra mí y con que transgredieron contra mí. Y esta ciudad me servirá de nombre de alegría y de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que oiren todos los bien de que le he hecho de hago. Y espantanse, se perturbaban, pues por causa de todo el bien y por causa de toda la paz que él le dio. Así dice el Señor, en este lugar de que vosotros decís: está desierto, sin hombre ni animales, en la ciudad de Judá, en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombres, sin moradores y sin animales. Aún se oirá a la voz de gozo y la voz de alegría, y la voz de noivos y la voz de esposa, y a la voz de que dice el Señor: alabarse a Adonai de los ejércitos, porque bom es el Señor, porque a su venida es para siempre. Y a voz del que trae alabanza a la casa del Señor, pues haré que torne el cautiverio tierra como el principio, dice el Señor. Queridos hermanos y hermanas, la palabra del Señor en Jeremías capítulo 3, que dice 3, el versículo 3, capítulo 3, Jeremías 3, capítulo versículo 3 dice: clamará a mí y responderé cosas grandes que no sepas, o anunciaré esas cosas. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a clamar al Señor, de arriba el Señor responde a las nuestras peticiones, a nuestra oración. ¿Por qué? Porque si pedimos al Señor con corazón contrito, lleno de esperanza, lleno de fe, el Señor lo escucha y lo hará segundo el deseo de nuestro corazón, o deseo de nuestro corazón.
Mas é necessário, meus amados irmãos, que nós clamemos ao Senhor através da oração, através do clamor. Ele ordena que nós devemos clamar. Não devemos quedar de boca cerrada, mas clamar fuertemente ao nome do Todo-Poderoso, ao nome do Eterno. Porque Ele vai responder a tua oração e a oração. Não sei o que necessitas tu nesta noite. Não sei o que necessitas, o que está passando e por que situação estás passando, mas eu creio que o Senhor vai responder tua oração no momento que tu clamar a Ele com toda sinceridade de coração. Sim, assim como ele escuchou a oração de Jeremias, porque Jeremias estava preso, arresto, no pátio da casa real, por causa da palavra do Senhor, porque Jeremias predicava sempre um evangelho da verdade. E Jeremias ia de contraste com o rei, e por isso estava preso, arresto. Foi allí onde veio a palavra do Senhor dizendo: clamai a mim e responde-te, anunciarei coisas grandes que aún não sepes. Há muitas coisas, meus amados irmãos, que tu e eu não sepamos, que necessitamos saber da parte do Senhor, que necessitamos ter um entendimento espiritual melhor do que nós não temos. Porque, falando sinceramente, nós somos pessoas que vivimos uma cegueira espiritual. Nós aún estamos ciegos. Por que eu hago isso nesta noite? Porque nós só logramos enxergar as coisas materiais, as coisas deste mundo, as coisas que podem se ver com os olhos carnais. Mas com os olhos da fé, nós não logramos enxergar a ver. E o importante não é ver com os olhos carnais, mas sim chegar às coisas com os olhos espirituais, porque o olho espiritual é muito melhor. Aonde o Senhor revela coisas tremendas àqueles que lo clamam. Porque se quer receber algo do Senhor, é necessário que clame. É necessário abrir tu boca e dizer: Senhor, eu estou necessitado de isto. Porque assim não é, meus amados irmãos. Sem clamor é impossível o Senhor atender o clamor daquele que não ouve, que não chama, não clama. Nós vemos esta verdade quando o cego Bartimeu, que estava a ver o caminho, esperando algumas pessoas passar por aqui para poder lhe dar uma esmolina, e de repente ele escuta um barulho muito grande. Então, de muitas pessoas falando, conversando, e muitas pisadas. Então, ele perguntou: o que passa? Porque é temoroso. E então, alguém lhe contestou dizendo: é Jesus que acaba de passar. Naquele momento, Bartimeu se enganou de fé e começou a gritar bem alto, a clamar bem alto: Jesus, filho de Davi, tiene compaixão de mim. E allí as pessoas diziam: te cala ciego, porque não adianta clamar, porque Jesus abalou e não vai te escuchar. Pero aquele cego não se temidor e cada vez mais clamava muito alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, compaixão de mim. A ponto que Jesus para em um momento sem lugar e pergunta: quem me chama? Quem me chama? E dijeron: és um cego, traga hasta mim. Então, alguém que havia ameaçado aquele cego de golpeá-lo, disse: cala-te, cego, porque o mestre te escutou e mandou te chamar. Então, Bartimeu, alçando-se, pegou sua capa, jogou na espalda e foi até Jesus. E quando chegou delante de Jesus, Jesus lhe perguntou: que queres que te haga? E ele lhe dijo: Senhor, que eu veja. Por que, meus amados irmãos, ele falou isso? Porque nós sabemos que Bartimeu era um cego que podia ver. Antes ele via porque o exército romano arrancou os olhos de Bartimeu. E agora Bartimeu não podia mais enxergar.
por causa que sus ojos fueron arrancados por el ejército romano. Mas quando Jesus disse, ve, tu fé te sanou, aquele homem começou a enxergar, a ver as pessoas e a saltar de gozo, glorificando ao Senhor. Isso foi possível porque ele teve fé e clamou e falou para o Senhor o que necessitava. Assim tu e eu devemos falar para o Senhor o que necessitamos nos dias de hoje. O que necessitas tu, meus amados irmãos, em tu casa? Habla para o Senhor. Quem sabe é a restauração de tu matrimônio. Quem sabe é a liberação de tu hijo, de tua hija que se encontra el drogadito, el mundo de las drogas, de la oco, de la borrachería. Quem sabe é a liberação de tu esposo, de tu esposa que vive se borrachando todos os dias, gastando todo o dinheiro que tem com borracha, com bebida, e já não suporta mais. Ou quem sabe necessita de uma liberação de pessoas que te perseguem, que hablam mal de ti, que se alça contra ti. Então, quando tu clamar, abre tua boca e clama ao Senhor, o Senhor vai te responder e vai resolver tu problema, tu situação. Pero é necessário nós abrir nossas bocas e dizer para o Senhor o que necessitamos, dizer para Ele que o que é necessário em nossa vida. Sabemos nós que, sepamos nós que nosso Deus não é um Deus surdo, não? Ele escuta a nós, Ele conhece a todos nós, Ele sabe o que necessitamos, mas Ele manda que clame a Ele. Clamai a mim e te respondi, anunciarei coisa grande e firme que não sabes. Tu e eu não sabemos de nada, irmãos, hermanas e irmãos. É vulnerável. Como falei, porque nós outros só podemos enxergar com os olhos carnais, não enxergamos com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Assim só escutamos as coisas, a voz natural, não escutamos a voz do Espírito muitas vezes. Para termos o discernimento de quando ele está falando com nós outros, quando o inimigo tentando nos enganar. Necessário que tenhamos nossos ouvidos abertos e nossos olhos abertos espiritualmente para enxergar as coisas ocultas, as coisas do reino. Elegido para ter comunhão com o Senhor, para fazer a diferença na sociedade onde nós vivemos, para fazer a diferença na planta, no hogar, no piso, na oficina, sim, dentro do autobus, em trem. Aonde estivemos nosotros, temos que fazer a diferença, temos que falar do Senhor, temos que falar de nosso Deus eterno, para que as pessoas o conozcan e se arrepientam de seus pecados e de sua vida de pecaminosidade e vivam uma vida de integridade, uma vida de novidade de vida, uma vida de santidade para com o Senhor. Porque para isso é que o Senhor nos elegeu. Para fazer sua obra, para predicar a palavra a las criaturas que morrem sem conhecer Jesus. Porque muitos estão morrendo sem conhecer a palavra de Deus, sem escutar a palavra de Deus, sem saber quem é o Senhor, o que Ele ha hecho por eles e por cada um de nós outros. E cabe a tu e a eu predicar este evangelho da salvação para todos eles, de la salvação para todos aqueles que se encontram perdidos no mundo de tinieblas, de pecado, de engano e de desilusão. É tempo de nós outros salimos por las calles a predicar a palavra. É artigo de nós outros hablamos por meio das redes sociais, predicando a toda a criatura, através do WhatsApp, através do Instagram, através do YouTube, através do TikTok, sempre falando da palavra do Senhor, levando salvação àqueles que estão perdidos, levando a luz do Evangelho para os que estão em tinieblas de pecado, vivendo em tinieblas e no mundo tenebroso. Pois para que nós não sejamos soldados covardes, mas que sejamos soldados valientes, que saem em guerra contra o adversário, contra o inimigo, contra Satanás.
que tenta cerrar nossas bocas para que não predicamos a palavra do Senhor. Que tenta cerrar nossas bocas para que não oremos ao Senhor, para que não clamemos ao Senhor, porque Ele sabe que no momento que nós outros se ponga de rodilha e abrir e clamar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso vai responder a tua oração e minha oração. A minha petição e tua petição. É por isso que Ele muitas vezes não nos deixa que nós outros oremos ao Senhor, hablemos com o Senhor. E vem a frieza espiritual, vem sueno, para que podamos dormir e para que nós outros podamos falar com o Senhor, porque Ele sabe que quando um crente dobra suas rodilhas e oração, Deus responde a sua oração. E vitória vem do céu e Ele é derrotado. Portanto, meus amados irmãos que me escutam nesta noite, irmãos de Bolívia, hermanos de Argentina, hermanos de Paraguay, hermanos de Uruguay, hermanos de Brasil, Sudamérica, Norteamérica, hacia donde estuve llegando este audio. Es tiempo de despertamiento espiritual. Es tiempo de agarrar las mangas como el Brasil y salimos a predicar el evangelio. No un evangelio falsified, mas un verdadero evangelio que libera, que sana y que eleva el hombre a los cielos. É esse evangelho que nós devemos predicar. Não devemos ter medo do opressor. Não devemos ter medo daqueles que nos ameaçam, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, do que o que está com aqueles que são inimigos da palavra de Deus, inimigos do Senhor, inimigos do evangelho. Mas tu e eu temos que ir falando do Senhor Jesus para todas as criaturas, para que creiam e sejam bautizadas e logrem a vida eterna como nós outros iremos lograr. Alabado seja o Senhor. Há muitos predicadores, irmãos, cielos neste país, neste mundo. Aqui, por exemplo, em país de Bolívia e outros países, há muitos predicadores que não têm compromisso com a palavra do Senhor, assim como também em Brasil. Apesar que há muitos relatores, há muitos falsos profetas, há muitos mentirosos. Mas há um que se preocupa com a palavra do Senhor, que tem compromisso com o Deus de Israel, que tem compromisso com sua palavra e fala este pacto. Que tu puedas ser um desses que faz parte daqueles valientes do Senhor, que enfrenta o perigo, que enfrenta a morte, que enfrenta a tenebra, que enfrenta a persecução por amor do Evangelho, por amor da palavra do Senhor. Que não tem medo do adversário, mas abre sua boca santa e predica no Evangelho, e muitas vezes alaba o Senhor também. Alabado seja o Senhor. Porque é necessário predicarmos um Evangelho de la salvação. Há muitos doentes e necessita ser sanado por remédio, por medicina chamada Jesus, por Jesus Cristo. Ele é o remédio para quem está enfermo. Ele é água viva para quem está com sede. O pão que alimenta o que está com hambre. É luz para aqueles que caminham em tenebras. É paz para aqueles que estão em guerra. Ali para aqueles que estão sofrendo. Assim é nosso Senhor Jesus Cristo. Clama a mim e te responderei coisa grande e firme que aún não sepas. Assim é a palavra do Senhor. Clama allí em tu hogar, em tu câmara. Dobra tus rodillas e habla com o Senhor. E Ele te contestará e hará segundo o desejo de tu coração. Não tenhas medo. Não seja medroso, porque o medroso não logra a vitória. O preguiçoso não tem vitória, não tem paz, não tem alegria, não tem amor, não tem nada em sua vida. Aquele que é valente obtém vitória e responde dos cielos. E é muito mais que vencedor, porque crê em um Deus onipotente. Devemos crer em eterno Deus, Criador dos céus e da terra, em seu Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus bendiga a vida de nossa amada irmã Andrea, de irmã Paulina, irmã Lucy e demais irmãos que estão me escutando. Deus bendiga suas vidas, suas casas, seu hogar.
Y recuerden, hermanos, que tengo una página en YouTube y necesito que ustedes suscriban en la página, compartilhen, dejen su like, tu me gusta, para que YouTube informe para otras personas. Yo necesito de usted para que este canal siga adelante y que yo siga levando la palabra por medio de redes sociales para muchos que necesitan escuchar la palabra del Señor y se alimentar del pan vivo que es Cristo Jesús. Así lo es. Clama a mí y te responderé cosas grandes y firmes que no sepas. Entonces tú y yo debemos clamar al Señor en oración y vivir una vida de integridad y santidad para con el Señor, para recibir la corona de la vida y de la victoria de las manos de Cristo Jesús. Porque vale la pena seguir a Jesús, vale la pena predicar ese evangelio y vivir una vida de santidad con Él. Alabado sea el Señor. Que Dios lo bendiga a todos nesta noite. Que el Espíritu Santo continue hablando mejor en cada corazón, en cada lar, en cada vida. Recuerda, Jesús está volviendo y no tarda en llegar. Y prepara a iglesia para encontrar con el Señor en las nubes, y arriba en el cielo. Y prepara a Israel para encontrar con el Señor tu Dios. Abre tu corazón, abre tu mente y lo adore en espíritu y verdad. Porque el Señor lo procura los verdaderos adoradores. Aqueles que lo adoram em espírito de verdade, assim diz a palavra do Senhor. Que podamos adorar o Senhor com sinceridade, e pregar sua palavra e levar paz, amor, luz para nossos demais irmãos que amam conosco Jesus. Deus te bendiga a todos nesta noite. Um forte abraço desde o Brasil. Que Deus bendiga a noite de cada e tenha todos um bendecido sábado. Glória a Deus. Deus bendiga a todos, irmãos. Amén, amén. Gracias, hermana Paulina. Dios le bendiga poderosamente en esta noche. Se pido disculpas, hermano, por no hablar bien el español, porque cuando estoy predicando